Antes dos 30 é um podcast do Automóvel Clube Portugal que pretende dar a conhecer jovens talentos que se destacam nas mais diversas áreas da sociedade. Esta série tem o apoio da Ivans. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje na série Antes dos 30 temos Beatriz Pesqueira Pinto, que é animadora numa das rádios mais jovens do país, Cidade FM. Certíssimo. Beatriz, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu. E vamos começar pelo início. Quando é que percebeste que querias entrar na rádio? Não sei. Olha, uma ótima pergunta, não sei mesmo. Nunca tive esse sonho da rádio, desde miúda que sempre soube que queria estar ligada a este meio, não que queria necessariamente rádio. Até achei que inicialmente ia mais para a televisão ou assim, mas sei que é um meio muito complicado de entrar. E a rádio surge numa fase onde eu já estava meio desacreditada. Já pensei, bem, não vou para aqui, vou trabalhar para uma agência, ter um horário das 9 às 6. E a rádio surge numa altura em que eu saio da faculdade e começo a querer investir mais na formação de rádio e ando na Católica numa formação avançada em rádio. Mais tarde na World Academy também uma formação de rádio e televisão. E acho que foi na World Academy que eu percebi que gostava de rádio. Porque tive um professor que te inspirou? Que me inspirou, não necessariamente. Houve uma aula que nós tivemos que tínhamos que fazer um programa em rádio e ele queria que eu fosse o host, ou seja, a pessoa que controla a emissão. Okay. Para mim já era complicado falar, ou seja, fazer rádio. Quanto mais ser eu a host, não é? A pessoa que está ali a moderar. E eu lembro-me de falar com o meu professor e dizer não, eu primeiro não tenho voz para isto, esta é a primeira, e segundo, como é que eu vou mandar calar pessoas se eu é que gosto de falar, não é? Nisto, ele começou-me a ouvir e disse, entrou dentro do estúdio e disse, mas quem é que está a falar? E eu, sou eu, está uma porcaria, não é? E ele, não, está ótimo, olha, acho que devias investir nisto. E eu fiquei, calma, eu gosto disto. E lembro que nessa aula estava a tremer imenso e disse, professora, não sei porque é que estou assim. E rapidamente percebi que provavelmente era porque eu gostava mesmo de rádio. Portanto, a partir daí, comecei a tentar a minha sorte. Dizes que nunca pensaste em ir para a rádio, mas a comunicação sempre fez parte da tua vida e tu sempre foste uma pessoa muito comunicativa. Sim, demais, até eu acho. Tu tiveste formação em comunicação e o que é que te levou para a comunicação? Já havia aí qualquer coisa que... Eu acho que não podia ser outra área. Eu acho que o meu percurso mesmo no secundário foi tudo muito atribulado, nunca foi fácil nada. Eu lembro-me que os meus pais queriam e quiseram que eu fosse para Ciências da Comunicação, não, enganei-me, Ciências e Tecnologias no secundário, e eu fui, mas tinha zero matemática e a professora continuava super acreditada que eu ia conseguir ter algum positivo ao longo do ano, nunca aconteceu. E às tantas, no 11º ano, eu disse à minha mãe, não, eu não quero isto, eu quero ir para Humanidades. Voltei 2 anos para trás e a partir daí pensei, não, ainda pensei ir para a advocacia. Rapidamente percebi que não, eu odeio estudar. Também tinha comunicação. Sim, verdade, sou boa a argumentar, mas rapidamente percebi que não era uma opção e em conversa com meus pais percebi obviamente que o futuro era Ciências da Comunicação, no caso fiz Ciências da Comunicação e da Cultura e pronto, foi um bocado a partir daí que as coisas começaram a florescer e também é engraçado porque a rádio onde eu trabalho, a Cidade FM, é colada ao meu secundário, portanto eu encontro imensas vezes professores lá e quando eles me perguntam o que é que eu estou a fazer ou para que área é que eu fui, a resposta é sempre a mesma, que é não podias ir para outra. Portanto eu acho que se fiz alguma coisa bem na vida foi escolher a área em que trabalho. Não sei se no futuro vai dar frutos ou não, mas por enquanto... Já lá vamos, mas por agora, a tua carreira na rádio é muito recente. É 3 anos. Ok, mas agora que estás a fazer A locução, é bastante recente. Sim, desde fevereiro. Pronto, no entanto, tu és uma cara que está cada vez a ser mais conhecida, estás a pertencer e a integrar programas e quem acompanha redes sociais da Cidade FM, quem acompanha a própria rádio, vê-te em todo o lado. Sim. Como é que é essa experiência? Como é que é estar à frente do microfone, não como estamos agora num podcast controlado, mas, por exemplo, numa emissão em direto em que qualquer coisa pode acontecer? Dá medo. Dá muito medo, até porque eu sou uma pessoa que considero ter um humor que às vezes, ou seja, pode ser mal entendido. Portanto, controlar essa parte faz parte do processo. Obviamente que a pessoa que eu sou fora da rádio
é uma pessoa muito menos contida do que aquela que é a emissão, mas o meu percurso na Cidade FM e também como é que eu chego aqui à fase de locução e a diferença, ou seja, o estar à frente do microfone, ou melhor, neste caso atrás, é muito, como é que eu ia te explicar? Nem sei bem. É estranho, é uma posição estranha porque eu estou há 3 anos na Cidade FM, apesar de só ter começado a locução desde fevereiro, portanto há 4 meses. I guess. Sim. Não sei fazer contas, portanto isto de cabeça está a ser incrível. Mas eu era coordenadora on-air, ou seja, eu estava no backstage, eu fazia toda a parte do back-office, tudo o que era publicidade para o ar era eu que tratava, que escrevia, e de repente haver esta reestruturação de equipa e o meu diretor olhar para mim como uma voz e como uma personalidade agora em rádio, obviamente que dá medo. Tu já estavas dentro do sistema, já percebias como é que tudo funcionava. Sim. E o que é que te deu esse salto? Olha, fui eu mesma. Foi? Não vou mentir, fui eu mesma. O querer locução é uma coisa que o meu diretor sempre soube que eu quis, porque, pronto, o meu percurso na Cidade FM começa com um estágio, ou seja, vou a uma entrevista na altura para o toque de saída com o Artur Simões, com a Tecas e com o Diogo Sena. Não fiquei, ficou outra pessoa. Então, na altura, a coordenadora on-air, que é a Raquel, ligou-me a dizer: olha, não ficaste, mas estávamos muito. Desculpa, eu ainda acabada de acordar. Estás a dormir? Eu, não. Estava acordadíssima, meio-dia. E nisto, volta-me a dizer: mas gostávamos muito de ti, gostávamos que viesse a uma entrevista que hoje já são horas, na altura, com a Laura Ferreira e com o Rui Simões. Já são horas, exatamente. Exato, fui. A Raquel, entretanto, liga-me outra vez a dizer: não ficaste? E eu pensei: não é possível. Tu pensaste, vou desistir do meu sonho. Não é possível, como assim? E ela diz: mas gostávamos muito de ti, vamos ter aqui uma nova vaga para escrever notícias para o site e gostávamos de saber se estavas interessada. E eu lembro-me na chamada comecei a chorar. E ela: estou super feliz de fazer pessoas felizes. E eu tipo: estou tão triste. Chorar eu não de queria tristeza. Agora vou fazer notícias para um site da Cidade FM. Obviamente que foi esse o salto e que me fez, obviamente fez parte do início do meu percurso. Mas teve graça porque, entretanto, eu começo a fazer as notícias para o site. Eu sempre gostei de escrever, portanto, ainda por cima gossip, eu sou cusca, portanto, tudo envolve. Mas que tipo de notícias é que vocês escreviam? De famosos, falar sobre música, novos lançamentos, sim, tudo isso. Portanto, eu fazia o meu trabalho e, entretanto, na Cidade FM existe uma coisa que é o workshop de locução. Okay. É um workshop que nós fazemos normalmente de 6 em 6 meses. É interno? É interno. Ok. Não, é interno. Mentira. Faço esta pergunta para se alguém que nos está a ouvir e quiser dar aqui um primeiro passo. Podem enviar um e-mail para a Cidade FM, o e-mail está disponível no site da Cidade FM e recrutamos pessoas, ou seja, analisamos currículos e depois as pessoas que achamos que fazem fit com a Cidade FM têm a oportunidade de fazer este workshop. Pronto, eu na altura fiz o workshop, eu e mais 15 pessoas, ou 14, whatever. E eu na altura, eu fui com uma mente muito aberta que é, eu sabia que provavelmente eu não ia ficar. Claro. Não ia porque ainda continuo a achar que não tenho voz de rádio, aquela definição de ter a voz super... mais tradicional, aquela voz muito colocada. Exatamente. Portanto, eu fui completamente sem expectativas, acabei por fazer o workshop e fui escolhida, para meu espanto, estava à espera. Fui escolhida, mas entretanto com protocolos de faculdades e não sei o quê, não consegui fazer o estágio e pensei, não, mais uma vez. Ou seja, eu sinto que há pessoas que vão pela autoestrada. Eu fui claramente pela Nacional, demorei muito tempo, fiz muitas paragens, mas entretanto saio da Cidade FM, começo a trabalhar numa empresa super não sei dizer. Corporate. Trabalho das 9 às 6 e estive lá 1 mês e eu estava, não aguento isto. Tiveste 1 mês porque não aguentaste? Não, aí é que está. Há um plot twist aqui. Ok. E eu estava, eu não acredito nisto, que seca de vida. Porque ou era muito ligada à comunicação ou então tu não ias mesmo conseguir estar ali, não é? Eu preciso de falar. Eu preciso ter ideias, eu preciso ser criativa, pronto. E ali, obviamente que era uma agência e também envolvia criatividade, mas claramente que não era aquilo que eu queria. Faltavam 2 dias para o meu período experimental acabar e o meu diretor mandou-me uma mensagem a dizer que gostava de falar comigo. E eu pensei, se calhar é pela locução que fiz, não sei o quê. Não era para ser coordenadora on-air, que pronto, foi ótimo, eu adorei ser, deu-me uma estaleca e fez-me ser, eu acho que sou uma boa profissional.
não querendo... E que te faz perceber os bastidores todos da rádio, não é? O que é que tu fazias nessa posição? Nesta posição eu tratava tudo o que era da publicidade que ia para o ONER, ou seja, tudo o que é guiões com marcas ou anúncios, era eu que escrevia tudo. Ou seja, depois tens os sonoplastas que fazem os arranjos, eu escrevia simplesmente tipo tudo o que era a parte criativa. Pronto, e foi ótimo e deu-me uma estaleca muito grande porque... para além de eu fazer este trabalho, a ideia também era coordenar um bocado a equipa, não é? Tentar ser o braço direito de cada um deles. E, obviamente, que tu trabalhas num sítio com tantas personalidades, é sempre complicado. Não é dar-te bem, porque eu dei-me sempre bem com todos. Mas são muitas personalidades, é normal haverem aqui... E muito jovens, não é? Porque vocês... Somos todos muito jovens. Tipo, até aos 30 anos. Somos todos... E depois há uma coisa engraçada na Cidade FM, que é... A Cidade FM é um sítio onde tu trabalhas com amigos. Quer queiras, quer não, tu envolves-te com eles e de repente somos todos amigos. E depois vem a parte em que tu tens que ser profissional de, ok, nós somos amigos, mas calma, porque antes de sermos amigos aqui dentro somos colegas, obviamente. Claro. E essa parte era onde havia mais fricção, talvez, porque às vezes eu tinha que assumir uma postura séria, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não estão muito habituadas a mim. Por isso foi desafiante. Pronto, e depois... Passado este tempo todo, eu na altura tive uma conversa com o meu diretor a dizer que eu queria mesmo isto e tudo mais, e ele disse, faltam coisas, tem que haver aqui um clique, e eu a pensar para mim, mas que clique? Olha para mim, que clique é que tem que haver mais? E na altura pensei, isto em dezembro, agora do ano passado, novembro, falei com a Joana Miranda, que é uma locutora da Cidade FM, e ela disse-me, tens que mostrar, não é só dizer que queres. Queres locução, então bora pensar em alguma coisa. E o que tu fizeste? Um curso? Foste... Não, surge a ideia do podcast que eu tenho na Cidade FM com a Rita Domingos e com o Pedro Goias, que se chama Contenda, é um podcast de debate, onde a Rita, que é a nossa produtora, traz sempre um tema para discutirmos, e eu e o Pedro estamos ali num debate intenso. Ele defende um lado, eu defendo o outro, até à exaustão. Que pode ser acompanhado, desculpa-me interromper, nas redes sociais e aconselho a irem pelo menos ao Instagram. Sim. Porque é bastante divertido. E também no site da Cidade FM, em cidade.fm. Fica aqui a publicidade. Mas... Com a criação do podcast, então houve aí... Sim, eu entreguei este projeto, fiz tudo sozinha, com a ajuda, obviamente, do sonoplasta da Cidade FM, da Rita, do Pedro, que fiz a sessão fotográfica, fiz tudo. Eu cheguei ao Manel, que é o meu diretor, com a chave na mão. Tu não precisas de pensar em nada, não precisas de pensar e como é que aquilo podia ser. Não, está aqui. E isto foi um dia antes de eu ir de viagem. Portanto, eu vou para a Tailândia durante 2 semanas e meia e digo ao Manel, ligo-lhe 2 dias antes a dizer, liguei-lhe com uma basófia que eu não sei onde é que eu fui buscar. Liguei-lhe a dizer, olha, eu acho que devia ser locutora. E ele, mas porquê? E eu com as minhas notas abertas no iPhone a dizer porque isto, aquilo. E pronto, disse obviamente sem expectativas nenhumas, sei que pode estar sempre um bocado reticente relativamente a isto. No dia a seguir apresento-lhe o podcast, à tarde, antes de me ir embora, ir fazer as malas para ir viajar para a Tailândia, disse-lhe, bem, Manel, vou embora, se entretanto quiseres ter alguma coisa, podes ligar. E ele então disse para eu me sentar e deu uma novidade, olha, gostei muito do podcast e estás de parabéns, bem-vindo à equipa de locutores. Mesmo antes de ir de férias? Um dia antes de ir de férias. Presente, que Sim, presente. foi bom. Mas foi enervante ir para lá sem saber, ou seja, a saber que quando eu voltasse já não estava mais confortável no sítio onde estava. Exato, que ia ser uma grande revolução. Sim. E pela primeira vez ia estar a fazer algo completamente diferente. Diz-me uma coisa, tu para além da animação, quem te segue nas redes sociais vê que tu também acompanhas festivais, vais ter com público. Conta-nos também essa parte do trabalho, porque não é só estares num estúdio de rádio, como estamos aqui agora, é estares no terreno, é estares no campo. Como é que isso é tudo organizado? Como é que vocês organizam a vossa vida para irem até lá? Levam planos feitos? Sim, normalmente, ou seja, quem trata da organização é a coordenadora ONER e a produtora, a Rita, que é a coordenadora de produção, e pronto, o diretor e o subdiretor decidem quem é que vai a cobrir estes festivais e eventos, e sim, normalmente nós levamos pelo menos o tipo de conteúdos que queremos gravar, tudo não é guionado, mas tipo, sabemos quais é que são os temas que... Os programas já vão previamente feitos, não é? Não são feitos, mas... por
por exemplo, agora estive num festival e organizámos o que é que íamos fazer lá com o público. E esta parte da rádio é a parte que eu gosto mais, que é a interação com as pessoas. Acho que é super orgânico e eu adoro meter-me com pessoas. Portanto, chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, não tens hipótese, vais participar e vais falar comigo, para mim é incrível. E a verdade é que os resultados também são bons. Portanto, alguma coisa andamos a fazer bem. E a recepção é sempre bem feita? Ou seja, as pessoas estão sempre disponíveis para falar com vocês? Não estão sempre disponíveis. Pergunto isto porque quê? Porque maioritariamente acredito que sejam festivais jovens. Sim. E que aí toda a gente vos conhece, não é? Ninguém da nossa idade não conhece a Cidade Toda a FM. gente conhece a Cidade FM. E muitos locutores da Cidade FM. Eu sou nova, portanto, obviamente que as pessoas não sabem de caras que é a Beatriz Pinto, não é? Tipo, ainda ficam ali meio reticentes. Não são todas as pessoas que são super receptivas. Há pessoas que dizem, e aconteceu agora há pouco tempo em Braga, as pessoas dizerem não quero e está tudo bem. Obviamente que nem toda a gente tem de participar. Mas teve graça porque no primeiro dia estivemos a fazer conteúdos e as pessoas estavam muito reticentes. No segundo dia os vídeos correram bem, houve bons resultados e as pessoas vinham ter comigo a dizer eu quero participar. E eu ficava tipo, malta, calma, é muita gente, eu não consigo dar conta. Mas pronto, pá, eu acho que é muito isto no meu caso é aquilo que me dá mais prazer em fazer, é falar com pessoas e estar com as pessoas e estar com os ouvintes e as pessoas dizerem que gostam de ouvir e que me gostam de ouvir, obviamente, toda a gente gosta de ouvir isto, não é? Portanto, diria que é a parte mais interessante da minha experiência como locutora. E quando as pessoas acompanham programas como vocês têm, muitas vezes cria-se aquela relação. Já te aconteceu alguém chegar ao pé de ti e dizer, olha, adorei aquele programa X, adorei aquele momento em que vocês no podcast falaram disto? Acontece mais ao Pedro, por acaso, porque ele sai mais à noite do que eu. Ok. Relativamente ao podcast, acontece mais ao Pedro. A mim, aconteceu-me 2 vezes dizerem que gostavam, uma delas foi assim, não estava à espera, porque uma coisa é mandarem-te uma mensagem no Instagram a dizer, olha, gosto muito de ouvir, outra coisa é chegarem ao pé de ti e dizer, olha, tu trabalhas na Cidade FM, não é? E eu sempre pensei que, bem, no dia em que alguém me reconhecer na rua, eu vou amar. Não é que eu não tenha gostado, gostei obviamente, mas fiquei desconfortável e foi-me estranho porque eu achei que, como eu sou super extrovertida e tudo mais, achei que ia estar é na boa. Não, eu estava, fiquei tímida, fiquei tipo, não conheço esta Beatriz, estou a conhecer agora. Mas é sempre bom chegarem ao pé de ti e dizerem assim, olha, gosto de ouvir, podemos tirar uma fotografia, obviamente que sim, e eu gosto que os ouvintes sintam tipo que eu não sou uma pessoa longe deles. Percebes? Tipo, que eu sou uma amiga. Até porque a intimidade é muito próxima, porque são temas atuais, são temas muito do dia-a-dia e como vocês são, é muito a vossa personalidade, portanto vão ter contigo já quase como te conhecendo. Sim, ou seja, ainda não acontece muito. Mas eu vejo, por exemplo, muitos dos meus amigos, a Tecas, que agora está na Rádio Comercial, a Catarina Moreira na RFM, nós estamos na rua e as pessoas vão ter com elas e muitas vezes festinhas e abraços e não sei o quê. A mim não tanto, porque lá está, sou nova, ou seja, a Rádio Comercial e a RFM são rádios muito mais ouvidas. Mas sim, é engraçado ver essa interação com o público e saber que as pessoas ouvem os conteúdos, que para mim é inacreditável. Para mim, quando eu estou na rádio, eu estou a falar para os meus amigos, só. Ninguém me está a ouvir. E eu esqueço-me que tenho milhares de pessoas a ouvirem-me. Claro. E durante a semana, nós sabemos que os horários na rádio têm horas completamente loucas. E como é que isso funciona? O que tu tens, sabes perfeitamente como é que vai ser a tua semana, há coisas que são feitas à última da hora. Como é que é um dia-a-dia na vida da Beatriz Pinto? Gostava de saber responder essa pergunta. Não, estou a brincar. Nós sabemos sempre os horários à sexta-feira, ou seja, o horário que para a semana a seguir sabemos na sexta-feira anterior. Obviamente que eu estou alocada a um painel e o meu painel eu faço à noite das 8 às 10 e depois obviamente os outros animadores têm outros painéis. Há sempre imprevistos, há sempre férias e aí temos que cobrir sempre... Os locutores têm que andar aqui meio a tapar buracos, não é? Digamos assim, não é tapar buracos, é substituir outras pessoas. Neste caso, por exemplo, esta semana estou a fazer 11/4, que não é o painel que eu costumo fazer. Portanto, a minha rotina também vai mudando um bocado. Normalmente, a rotina da Beatriz das noites agora não é
tão rotineira como eu gostava, porque neste momento estou a viver um bocado longe, portanto tudo o que eu costumava fazer quando vivia em Lisboa, de exercício físico e não sei o que, está um bocado em stand-by, mas o que eu costumo fazer é tentar aproveitar, ou seja, não gosto de ficar em casa até às 8, até porque sou uma pessoa um bocado enérgica, portanto nem que seja ir para a rádio e estar com eles. Exatamente. Gosto de fazer, tenho toda a preparação do meu guião antes de fazer o programa, faço muita pesquisa e a minha ferramenta de trabalho é o meu telemóvel, e é assim, reclamam muito eu usar muito o telemóvel, mas é a minha pesquisa. Eu tenho de estar atualizada sobre as trends, eu tenho de saber que também isto é 2 em 1, não é? Porque eu adoro o TikTok, portanto, dar esta desculpa de não, mas é o meu trabalho, é perfeita, não é? Mas eu tenho de estar sempre em cima de tudo o que está a acontecer, principalmente no mundo da música e no mundo dos famosos também, obviamente. E também gosto sempre de trazer temas da minha vida. Por exemplo, eu estou com amigos e às vezes eles estão a falar e eu estou tipo, espera, não digas nada, deixa-me só apontar isto aqui. Portanto, é um bocado isso. Preparas então o teu trabalho enquanto estás a conviver e a comunicar. Sim. E era agora para aí que eu ia. Uma questão aqui mais filosófica. Para ti, qual é o poder da comunicação? O que é comunicação? Essa é uma pergunta só Já que faz parte. interessante. Eu acho que a comunicação é... Ou seja, sem comunicação não havia a informação que nós temos hoje. Principalmente, digam o que disserem, a rádio para mim, é o meio de comunicação mais forte. Tivemos esse exemplo agora com o apagão. O apagão foi a prova disso. De todos os meios que existem no mundo, a rádio foi aquela que nunca parou. Portanto, sair à rua naquele dia e ver as pessoas todas no carro ouvirem rádio, assim, para quem faz rádio, é tipo... É importante. Isto é bom. Portanto, eu acho que é isso. Obviamente que sem comunicação nós não éramos pessoas informadas como somos hoje, ou não tínhamos a possibilidade de querer ser informadas. Obviamente que há pessoas que escolhem não ser, e está tudo bem. Mas mais do que tudo, a comunicação é o poder de conseguirmos comunicar. Percebe? Transmitir informação, não é? Transmitir informação, estarmos ligados uns com os outros também. Bem, claro. Agora parecia que falava português do Brasil. Estarmos ligados. Mas é isso, e eu acho aqui mais para puxar a brasa à minha sardinha, eu acho que a rádio realmente é o ponto, é indispensável. Exatamente. Agora que estás com 3 anos de Cidade FM e que estás mesmo a fazer o que querias, mesmo sem saber que querias, exatamente. Nós pensamos sempre no futuro, ou seja... Tu já te consegues imaginar noutro cenário? Esta porta já te abriu possibilidades de sonhar com outras coisas? Ou seja, passar para televisão, séries, o que for. Eu acho que abre sempre essa porta, não é? Tu começas a pensar, o que é que será que eu vou estar a fazer daqui a 10 anos? Porque há muitos casos de pessoas que passaram pela rádio e que infelizmente depois a carreira acabou, não é? Isto é super comum. Obviamente que eu penso nisso, não penso nisso como um projeto a curto prazo, não. Obviamente que a Cidade FM é uma ótima escola para rádio, e há muitos exemplos de pessoas que foram para outros voos e estão ótimas. Por exemplo, a Tecas, como eu estava a dizer, da rádio comercial, teve 8 anos ou 9 na Cidade FM e surgiu a oportunidade de ir para a comercial e está incrível lá e tudo mais. Agora, eu quero aproveitar todos os segundos da Cidade FM, porque a Tecas é um exemplo que eu olho e é tipo o meu role model daquilo que eu gostava de um dia conseguir alcançar, que é, obviamente que nesta profissão o mais importante são os timings, mais do que o trabalho, mais do que o talento, o timing é fundamental. Se não tiveres na hora certa, no dia D, tipo, a probabilidade de tu conseguires é difícil e é triste, mas os timings são mesmo isto. E obviamente que penso no meu futuro, é óbvio, não é? E gostava muito um dia ir para a rádio dos grandes, não é? Ok. E tudo bem que a rádio atualmente tem muita imagem e televisão, não? Sim. É uma coisa que eu gostava de explorar, mas que ainda sinto que preciso de ganhar aqui muita segurança para um dia conseguir chegar lá, porque apesar da rádio ser hoje em dia ter muita imagem e tudo mais, nós estamos muito mais confortáveis atrás do microfone do que com 1000 câmaras à frente, não é? Portanto, acho que antes de chegar aí ainda há muito trabalho a fazer a nível de segurança e desenvolvimento pessoal. E que se tu quiseres certamente será esse o teu futuro. Para terminar, e para quem nos está a ouvir, e já que tiveste um percurso com muitas curvas,
o que é que tu podes deixar de mensagem para alguém que nos esteja a ouvir e que queira entrar neste mundo, que esteja com alguma indecisão e que queira tomar um passo como o que tu tomaste? O que é que tu podes deixar de recomendação para entrar no mundo da comunicação em geral e até da rádio, porque é uma grande paixão? Eu sou muito cética relativamente a estes conselhos, porque eu era a primeira pessoa a ouvir outras pessoas a darem estes conselhos e a ficar assim, tá bem, estás a dizer isso porque contigo correu bem. E a verdade é que todos os clichês que nós ouvimos de não desistas e vai atrás do que tu queres, isto é mesmo verdade. Eu muitas vezes pensei em desistir. Eu quando estava no estágio, ia fazer curso atrás de curso e já estava, não aguento mais com isto. Houve uma vez que eu liguei ao meu pai e disse, para mim, acabou. Também é um ato de coragem saber desistir. Mas ele não me deixou, disse, não, nem penses. É que é assim para mim, filha minha, não desiste. Eu, claro, típico, não é? Mas eu acho que eu odiava ouvir este conselho, mas juro que é mesmo este conselho. Como eu estava a dizer, este meio da comunicação são 7 cães a um osso, é mesmo assim. E isto, para além do trabalho e do talento, é o timing. Se tu não estiveres no sítio certo, à hora certa... Há quem esteja. Há quem esteja, exatamente. E neste caso, acho que o que eu posso dizer é não tentem ser alguém que vocês já conhecem, porque nós muitas vezes ouvimos pessoas na rádio e tentamos ser como elas, não é? Pois que são referências. Que são referências. Mas eu acho que a chave aqui é mesmo essa, é tu seres uma pessoa completamente diferente que ainda ninguém viu. Portanto, para além disso, obviamente, esta parte toda que eu estava a dizer dos clichês de as coisas acontecem quando têm de acontecer ou vai atrás daquilo que tu queres, eu adorava não dizer isto, mas é que é literalmente isto. E é preciso ter muita paciência, mesmo muita paciência. Eu sei que às vezes nós queremos mandar tudo para um sítio e não, eu não quero mais isto, acabou. E vou ter um trabalho onde vou ser, se calhar, infeliz a maior parte do tempo, mas acho que a palavra-chave aqui é a resiliência. Se tu insistires, vai haver um dia em que estás tu no sítio certo à hora certa. Às vezes a única desculpa somos nós, não é? Sim. E muitas vezes não, mas se calhar não é para mim, é para ti. Garanto que é, se tu quiseres é. Portanto, acho que é um bocadinho por aqui. Beatriz, muito obrigado pela conversa. Obrigada eu. Muito obrigado pela disposição e que o futuro te vai reservar tudo o que tu quiseres, está aprovado, porque se conseguiste chegar à rádio através deste percurso, de certeza que vais conseguir tudo o que tu quiseres. Obrigada, Francisco. Muito obrigado. E uma questão, Bia, desculpa, Beatriz, antes de acabarmos. Onde é que te podem seguir? Quais são as redes sociais onde te podem acompanhar e onde é que podem ver os teus programas na Cidade FM? Olha, nas minhas redes sociais, Instagram, @BeatrizPPinto. No TikTok é igual, Beatriz P. Pinto. Eu não faço muitos conteúdos no TikTok, eu uso mais o TikTok para ver, mas também tem lá alguns. E depois é seguir o Instagram da Cidade FM, @CDD_FM. Lá publicamos muitas coisas, festivais, vídeos do podcast de Contenda também, coisas que vamos fazendo por lá, trends, essas coisas todas. Relativamente à minha emissão, é das 8 da noite às 10, portanto é sintonizarem a Cidade FM. Onde podem ouvir em direto? Onde podem ouvir em direto. Se não tiverem no carro, também há a aplicação e o site da Cidade FM onde também podem ouvir. E todos os podcasts da Cidade FM também é nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, essas coisas todas, ou no site da Cidade FM. Ótimo, muito obrigado. E obrigado também a quem nos esteve a ouvir. E já sabe, se quiserem ouvir este ou outros podcasts, basta passarem no site do Automóvel Clube Portugal, onde tem lá uma secção de podcasts, ou então nas plataformas habituais como o Spotify, o Apple Podcast. Muito obrigado.